Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar nosso estudo no livro de Josué e vamos nos concentrar especialmente nas guerras santas, aquelas guerras que Deus pediu para Israel fazer. Onde está a graça, onde está o amor de Deus, onde está a misericórdia de Deus por trás de todas essas guerras e batalhas. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Estamos juntos agora aqui para compartilhar com você o ensino da Palavra de Deus. Você sabe que ao longo dessa temporada estamos estudando o livro de Josué. Que livro especial, não é? Quantos ensinamentos profundos e quantas coisas legais estamos aprendendo aqui. Mais do que isso, estamos aprendendo a Palavra de Deus que aponta o caminho para a salvação. Bom, você sabe que a gente faz esse programa na parceria com amigos queridos que vêm das suas respectivas funções de diversos lugares, estão aqui conosco para nos ajudar a entender melhor esse tema. Aqui à minha direita, o pastor André Vasconcelos, que é editor na Casa Publicadora Brasileira. Bem-vindo, André. Tudo bem, pastor Vinícius? É um privilégio poder estar aqui mais uma semana com vocês e com você e com esse grupo. Muito legal, muito obrigado. Aqui à minha esquerda, o pastor Nilson Caetano, que é pastor da Igreja Encontro Vida, lá em Belém do Pará, uma igreja especial que funciona dentro de um grande hospital. Nilson, que bom receber você. Prazer mais uma vez, dando continuidade aqui ao estudo da Palavra de Deus, né? Muito legal. E o pastor Jonatas Leal, que é o nosso reitor, responsável pelos seminários adventistas em toda a América do Sul. Amigo, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é sempre um privilégio conversar sobre a Bíblia. Muito bom. André, você ora pra gente, por favor? Claro, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado, bendito seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor, nós pedimos a tua presença entre nós, a presença do teu Espírito, iluminando a nossa mente, para que o que nós conversarmos aqui possa edificar o teu povo e alcançar corações. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre o assunto das guerras que Deus pediu que Israel fizesse. E nós vimos na semana anterior que essas guerras, na verdade, elas revelam uma guerra maior, mais profunda, espiritual, que é a guerra entre Cristo e Satanás, o grande conflito. Nessa semana, pastor Jonatas, vamos entrar especificamente na análise das guerras que Israel teve que desempenhar ali para desocupar a terra que estava ocupada por cananitas, povos ímpios que viviam naquela região. É verdade. O tópico da guerra sempre é muito sensível, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade, num mundo onde há muitas guerras acontecendo. E hoje as câmeras estão aí, né, nos trazendo para dentro de casa essa dura realidade da guerra. Quanto sofrimento ela traz, quanta morte, são coisas, os resultados de uma guerra permanecem ainda por muitos anos, né? E quando a gente olha essa situação, a pergunta, né, de como Deus pode estar envolvido numa guerra, né, fica ainda mais saliente e mais importante ser respondido. Nem tudo nem tudo na vida tem respostas fáceis, né? E essa não é uma resposta que a gente pode dar em 2 minutos, né? Por isso, o guia de estudos, ele dividiu essa resposta em 2 partes, porque eu acho que para responder a essa pergunta, nós precisamos lidar com pelo menos 4 outras perguntas, né? Em primeiro lugar, por quê? Por que Deus se envolveu nessa guerra? Parte dessa resposta já foi dada no último episódio, onde nós falamos que por trás dessas guerras em Canaã há uma guerra muito maior acontecendo, né? Há um grande conflito, né? A guerra que Deus está envolvida não é contra os cananeus ou a favor dos israelitas. Aqui não é essa a questão, é contra o pecado, né? No sentido mais abrangente. Outra pergunta, e aí a lição dessa semana vai lidar com essas próximas 3 perguntas, é quem? Quem está envolvido nessa guerra? Quem eram os cananeus, por exemplo, né? Por que eles estão sendo expulsos da terra? Será que há
a mais que a gente pode descobrir sobre isso, né? Outra coisa é o que está acontecendo. Qual é a natureza dessas ações de Israel? Era expulsar, era o extermínio? Então são coisas que a gente precisa avaliar com calma, né? E finalmente, para onde Deus quer levar o seu povo, para onde Deus quer levar, né? Os próprios cananeus também, né? Então, o guia dessa semana vai nos orientar nessas 3 últimas perguntas. Então é importante, eu acho que, não sei se eu posso fazer essa sugestão aqui, mas se o nosso telespectador não assistiu o último episódio, volte lá no YouTube, né? Assista esse episódio, porque é muito importante, porque é parte dessa resposta, né? E juntos aqui hoje a gente vai discutir um pouquinho, então, eu acho, essas 3 perguntas, né? Quem está envolvido na guerra? O que é essa guerra e, basicamente, para onde Deus quer nos levar. Muito legal. Eu vou até aproveitar que você fez essa referência, assistir o programa anterior, e lembrar aos nossos telespectadores, aqueles que assistem pela TV, que esse programa também vai ao ar pela internet. Temos um canal aqui, o canal Lições da Bíblia no YouTube. Então, se o telespectador desejar, pode recorrer a esse canal e assistir não só o programa da semana anterior, como também os demais anteriores, né? E fica ali à disposição para poder usar como bem entender. E aí, pastor Nilson? Muito bem, inclusive muitos fora do Brasil assistem pelo YouTube. Exatamente. Eu acompanho os programas aqui da Novo Tempo. Bom, eu queria trazer à tona o texto da lição, né? Josué 10:42 tem uma referência bem interessante ao tema geral da lição, né? Deus luta por vocês. E, de uma vez, tomou Josué todos esses reis e suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então, o contexto aqui das batalhas de Josué não tem que ver com política internacional, com conflitos internacionais apenas, né? Como o pastor Jonas mencionou muito bem, há uma guerra espiritual acontecendo e o grande perigo da vida cristã é esquecermos que nós estamos em guerra e perdermos o senso de urgência. Então, 2 grandes perigos, trazendo já uma lição mais prática, né? Perdermos o senso de urgência e esquecermos que estamos em guerra. E guerra espiritual e o campo de batalha é a mente. Então, Josué apresenta muito bem esse contexto. Há uma guerra espiritual acontecendo, há um enquadramento nesse contexto do grande conflito. Um outro ponto que eu destaco existe um juízo de Deus, só que após uma longa paciência de Deus. Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando há o juízo sobre os cananeus, há também uma longa espera, uma longa paciência de Deus. A pergunta-chave aqui dessa introdução é: por que Deus permite essas coisas? Deus espera por um longo tempo, mas tem um momento que ele exerce o seu juízo, um juízo cheio de justiça. E existem limites também nessas guerras e condição no uso da força. A guerra não foi generalizada porque para os povos foram oferecidas condições de paz. Após serem rejeitadas as condições de paz, aí Deus entra com o juízo que ele havia dito que aconteceria, né? Muito bom. Bom, vamos começar então já trabalhando as perguntas que o pastor Jonas esboçou aqui. Claro que na semana passada já vimos o conflito cósmico, então as 3 que faltam, né? Pastor André, quem são essas pessoas que estão sendo expulsos da terra? E aqui essa pergunta, quem, não é basicamente para a gente definir quem são essas pessoas, mas basicamente qual é a característica deles, né? Qual é a natureza da iniquidade deles que fere tanto a Deus a ponto de Deus se manifestar em ira contra esse povo? Bom, a resposta a quem já está delineada, essa resposta lá em Gênesis 15, quando Deus fala para Abraão sobre a iniquidade dos povos que seriam expulsos futuramente, mas como já foi mencionado em semanas anteriores, houve um tempo até que esses povos que são listados aqui em Gênesis capítulo 15, versículos 19, 20 e 21, alcançassem um ponto de receber a ira, digamos assim, de Deus. Aqui em Gênesis nós encontramos o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferizeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Aqui nós encontramos quem são esses povos que seriam expulsos. Nós falamos de maneira geral os cananeus, porque esse é um grupo mais representativo, e então nós costumamos nos referir a esses povos, embora nem todos eles habitassem no que é tecnicamente o território de Canaã, alguns habitavam no deserto, alguns nas circunvizinhanças, mas vamos falar aqui dos cananeus. Esses povos tinham um culto que era muito voltado para a fertilidade. Então,
nos povos antigos, o culto à fertilidade envolvia práticas imorais, porque eles imitavam, nas suas celebrações litúrgicas, eles faziam como que ações simbólicas que têm que ver com fertilidade, representando o que os deuses fariam. Então, usando eufemismos aqui, né, eles se envolviam em práticas imorais, muitas vezes orgiásticas, para clamar que os deuses da fertilidade, o deus da chuva, como é o caso de Baal, que é o deus da tempestade, enviasse a chuva e eles tivessem as colheitas no seu devido tempo. Algumas dessas práticas estão em Levítico capítulo 18. Algumas dessas práticas consideradas abomináveis, esse é um termo chave aqui em Levítico capítulo 18. Posso ler aqui 2 versículos, capítulo 18, versículo 29, versículo 30, dizendo que todo que fizer alguma dessas abominações que esses povos faziam, aqueles que cometerem serão eliminados do seu povo. E aqui o termo eliminar é literalmente ser cortado, é ser morto, é ser eliminado da comunidade pactual. Isso aqui é um termo que a gente também já explicou em semanas anteriores, mas ele tem que ver aqui como uma sentença de eliminação da aliança. Você é banido da aliança, você é morto e banido. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aqui vem um ponto importante. A guerra não era necessariamente contra os cananeus e esses povos, mas contra essas práticas tidas como abominações. Foi por isso que Deus não destruiu esses povos, ou não pediu que Abraão fizesse isso, ou o clã de Abraão, antes, mas que eles, no devido tempo, quando chegasse o momento de juízo, quando eles tivessem a oportunidade de se arrepender, então Deus esperou, Deus é longânimo, como disse o pastor Nilson, ele espera até o momento em que ele vê que o público já não tem mais retorno. Então, quando chega esse momento e Deus quer banir essas práticas abomináveis, ele exerce o juízo. E adverte Israel, não é, pastor Jonatas? Versículo 28, ele diz aqui, não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Ou seja, se Israel continuasse praticando ou começasse a praticar tudo isso que os cananeus faziam, eles teriam o mesmo destino dos povos daquela região. Essa é uma expressão muito forte, né? A terra vomitar os seus moradores. Ela é repetida ao longo do Antigo Testamento, né? E quais seriam as razões pelas quais a terra vomitaria os seus moradores, né? Nos versos 29 a 24 de Levítico capítulo 18, essas coisas que a Bíblia chama de toevá em hebraico, né? São as abominações, as coisas detestáveis, né? Abominações, coisas detestáveis. Algumas delas são mencionadas, como por exemplo o incesto, né? A prática do incesto, o sacrifício infantil, né? Então foram encontrados, né? Em várias localidades, crianças dentro de vasos, né? Como ofertas, né? Chamado Tofet. Tofet, né? Exatamente. Que são os cemitérios infantis, né? Exatamente. A bestialidade, a prática sexual com animais. Então, eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque muitos veem essa invasão, né? De Israel, do povo ali da Terra Prometida, como se Israel estivesse realmente removendo um povo tranquilo, pacífico, e que estava ali em pura inocência, né? Mas as práticas mencionadas no capítulo 18, certamente, se vistas hoje na sociedade, trariam uma completa consternação. Nenhuma sociedade contemporânea moderna estaria disposta a aceitar essas práticas. Ou seja, isso é importante. Isso até responde porque que Deus exerce juízo sobre os cananeus, né? Muitos se questionam por que Deus agiu de tal forma no Antigo Testamento, por que o Deus do Antigo Testamento era assim e o Deus do Novo Testamento já é um Deus mais amoroso e tudo mais. E aqui a Bíblia fala da medida da iniquidade
quando chega a um limite, quando chega a medida, está lá em Gênesis 15:16, Deus esperou até que os pecados dos cananeus chegassem a um limite. Chegou naquele limite, ele age. Haviam pecados graves, como foram mencionados agora, mas no juízo que Deus faz é um juízo moral. Então a questão envolvida era uma questão ética e espiritual e não uma questão étnica. Não era contra a nação, não era Deus queria destruir a nação. Era exatamente as práticas imorais que levou à ação de Deus de exercer o seu juízo. Então Deus ele exerce ações de misericórdia, tanto é que havia graça para as nações que se arrependeram, né? Raabe é um exemplo disso, os gibeonitas também, mas havia também juízo para aqueles que queriam continuar nessa prática, né? E isso é tão verdade que, no fim, esse alerta que Deus dá em Levítico capítulo 18, 28 para Israel se cumpre. Depois de alguns anos, né, alguns séculos, né, não muitos, poucos séculos depois, Israel estava envolvido nas mesmas práticas e, por isso, ele acabou sendo expulso. Quando nós vamos para a destruição de Samaria, né, e a deportação do Reino do Norte, né, a gente vai ver esses elementos aqui aparecendo de uma maneira muito, muito clara, né? Então, aquilo que Israel fez com os cananeus, né, os assírios fizeram com os moradores do Reino do Norte e mais tarde os babilônios fizeram com os moradores do Reino do Sul, com Judá, né? Então, comprovando, né, que o problema de Deus não é com um povo específico, mas é porque, assim como a terra vomitou os moradores por causa dessas práticas, mais tarde Deus vomitou o seu próprio povo da terra que ele tinha prometido para Abraão, né? O que realmente mostra que a justiça de Deus e o amor de Deus, né? No fim das contas, ele não quer o sofrimento, ele está lutando contra o pecado, né? E por que lutar contra o pecado? Porque o pecado causa morte, causa sofrimento, né? E é contrário à natureza divina. Às vezes a gente tem a impressão que o mal parece estar prevalecendo, né? Parece estar vencendo, a iniquidade está avançando e a gente se pergunta, quando é que Deus vai fazer justiça? E às vezes o ser humano tende a querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu li um pensamento de John Stott, um grande teólogo, e ele diz assim, que quando nós cremos que Deus fará justiça, somos livres para não buscar vingança. No comentário a Romanos, ele menciona exatamente isso, e Miroslav Volf diz assim, a convicção de que Deus julga o mal não alimenta a violência, ela a freia, porque entrega o acerto final nas mãos de Deus. Então você fica livre e deixa nas mãos de Deus, como aconteceu aqui com os cananeus. Então se alguém está vivendo um contexto de injustiça, não vale a pena carregar esse fardo. Coloca nas mãos de Deus, porque Ele fará justiça no tempo certo. Muito, muito significativo isso. E fica muito claro aqui que o compromisso de Deus não é com uma etnia, como você colocou muito bem, Nilson, mas com a ética e a moral do seu reino. Quando Israel fez as mesmas coisas que os cananeus, teve também a mesma punição de Deus, né? Bom, a gente está estudando essa temporada sobre Josué e a gente sabe que nossa conversa aqui é pautada pelo guia de estudos da lição da Escola Sabatina, que eu recomendo que você tenha também. Então, acesse agora lições.cpb.com.br para você poder adquirir este material ainda e se beneficiar com essa discussão tão importante. Lembrando que aqui em nosso guia, além dos comentários muito especiais que nós temos à disposição aqui no nosso programa, você ainda vai encontrar um guia para pequenos grupos, chamado Encontro Fora do Encontro, né? Nós nos reunimos todos os sábados para estudar isso aqui nas igrejas adventistas, e você é nosso convidado, mas também temos reuniões em nossas casas, em que um material que está aqui nesse guia de estudos também é estudado. Então, olha quanta coisa boa você encontra aqui. Então, acesse agora lições.cpb.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, agradecendo a sua companhia. Olha que coisa legal tem aqui na minha mão, a revista Esperança, edição especial, Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros. Que bacana, não é? Um guia de estudos, uma revista de guia de estudos, especialmente para crianças. Tem criança aí na sua casa? Você tem filhos crianças, ou você tem netos, sobrinhos? Olha que oportunidade sem igual para você explicar a Bíblia para eles e eles aprenderem a palavra de Deus, se divertindo aqui com
o pastor e doutor Rodrigo Silva, que vai apresentar dados muito legais aqui, dados arqueológicos, descobertas bíblicas muito interessantes, que certamente vão abençoar suas crianças e as crianças que você deseja ver no céu. Tá? Ela é toda ilustrada do jeito que está aqui, tá vendo? As crianças vão realmente amar. Então faz o seguinte, peça agora mesmo a sua revista. Aí o telefone está aparecendo aí, o número está aparecendo na sua tela. Você manda um WhatsApp para 12 982 44 44 49 e você vai receber de graça essa revista como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Tá bom? Pastor Jonatas, a gente está conversando sobre essa questão das guerras, né? E é um tema realmente complexo de entender, porque apresenta uma face de Deus que, em geral, as pessoas não são acostumadas a pensar, especialmente aquelas que são cristãs, né? Deus se manifestando em ira contra o pecado. Vamos entender um pouquinho mais esse assunto? Claro. Já em Gênesis capítulo 18, né? Abraão vai conversar com Deus e vai falar para Deus, que vai se dirigir a ele no verso 25, né? Capítulo 18 de Gênesis, verso 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não fará justiça, né? Então, a justiça divina e esse papel de Deus como juiz está fundamentado nessa característica de Deus que, como você falou, hoje em dia não é tão popular, a ira de Deus, né? Porque as pessoas, não, se Deus se ira, ele não pode ser amor. Como se o contrário de amor fosse a ira. Mas, na verdade, esse não é o caso, né? O contrário do amor é a indiferença. E isso Deus nunca vai ser, nunca vai ter, né? Deus nunca é indiferente. Eu diria que a ira divina, ela aparece quase 700 vezes no cânon da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa ira de Deus contra o mal, contra o pecado, contra a impureza, né? E isso está enraizado no caráter divino, né? Em primeiro lugar, Deus é santo, né? Em Abacuque capítulo 1, verso 13, o profeta diz: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Então, a natureza de Deus santa é incompatível com o mal, né? Então, por isso, ele não pode tolerar, né? Em segundo lugar, Deus é justo, né? Em Salmo 11, verso 7, o salmista diz: O Senhor ama a justiça, né? Então, Deus é santo, ele não tolera o mal, ele é justo, ele vai sempre fazer aquilo que a justiça requer. E, em terceiro lugar, Deus deu livre-arbítrio para os seus filhos. Então, Deus não programou a cada um de nós a amá-lo, porque senão o amor não existiria, como nós já falamos aqui em outro episódio, né? Então, Deus cria seres livres. Mas eu acho que, acima de tudo, a quarta característica que marca o caráter de Deus, e por isso a sua ira, é o amor. Deus é amor, né? E a ira é a manifestação do amor de Deus. Ele não tolera o sofrimento de seus filhos, né? Uma vez eu fui num parque nacional nos Estados Unidos, Yellowstone, e eles falaram: olha, para você ir no parque, você precisa comprar um spray de urso, né, para dispersar o urso num ataque, né? Eu nunca tinha estado numa situação como essa. Você desistiu de ir no parque, eu quase né? desisti, né? Comprei o spray e levei comigo, né? O spray. E precisou usar, não? Graças a Deus não, né? Avistamos alguns ursos, é verdade, uns 2 ou 3, mas de longe, né, sem ameaça. Mas uma coisa eles me explicaram, né, quando eles estavam ali vendendo para mim o spray e explicando como usar. Só tem uma circunstância que esse spray não vai funcionar de jeito nenhum: se você estiver entre uma ursa e os seus filhotes. Uau. Então, se você estiver entre a ursa e os seus filhotes, não importa quanto spray ela não vai desistir. Ela não vai desistir, ela vai vir com tudo, né? Ela perde a sua racionalidade, esse animal, né? Então, o fato é que eu vejo essa imagem desse Deus irado como essa ursa. Claro. Né? Ele não tolera o sofrimento dos seus filhotes, dos seus filhos, e por isso ele interfere, né, para trazer a paz, a justiça. Eu acho interessante, dentro desse exemplo que você deu, pastor Jonatas, a forma como o hebraico constrói o conceito de ira, né? Porque isso está muito ligado a essa imagem de um pai ou de um animal protegendo a sua cria, né? A palavra acender a ira, que a gente vê consistentemente no texto hebraico, é literalmente hara'af.
é aquecer o nariz. Uhum. É como se a gente estivesse, né, fazendo esse movimento. E quando diz que Deus é longânimo, quer dizer que ele tem erer apain, ele tem as narinas longas, né? Porque ele leva tempo para aquecer as suas narinas. Então, essa é uma imagem interessante porque a gente tende a ver a ira como fúria, quando, na verdade, o que o texto está dizendo não é exatamente essa questão de uma fúria descontrolada, mas talvez de um instinto protetivo, né? E esse incômodo, digamos, de Deus com aquela situação. E vale ressaltar também que a ira de Deus é diferente da ira humana, né? A ira humana é de caráter emocional. A ira de Deus é de caráter santo. Então é diferente. O ser humano, quando ele está irado, ele vai perder totalmente o controle e os limites. Deus, ele age com limites, né? A ira dele tem... Quando chega o limite da iniquidade, ele age. Então Deus é longânimo, como foi mencionado pelo pastor André, mas Deus é justo também. Então, pontos que o Jonas levantou aqui bem interessantes, né? Deus é justo, ele não aceita suborno, Deus, ele age com amor, com misericórdia, graça e justiça, e ele luta contra a opressão, defende os inocentes, né? A ideia da ursa defendendo seus filhotes ali, nada impede, Deus vai fazer justiça por você. Então essa é a grande lição que eu aprendo, porque tem pessoas se sentindo muito injustiçadas, saiba que Deus, ele está vendo tudo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E no final, o pecado, o mal, a maldade humana vai receber o seu pagamento, o seu salário final, né? E é por isso que a ira de Deus é diferente, porque enquanto ele está irado, ele não deixa de ser amor, ele não deixa de ser santo, ele não deixa de ser justo, e ele não deixa de respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, por isso que, nesse sentido, a ira de Deus é perfeita, né? Porque ela se manifesta no momento certo, na dose certa, de maneira totalmente justa. A própria manifestação da ira no coração humano também não necessariamente é pecaminoso, porque a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível ter a ira sem pecado. Naturalmente, para nós é um pouco difícil, porque tem essas manifestações emocionais. Mas eu penso que o exemplo da paternidade é muito vivo para a gente entender isso. Semanas anteriores eu mesmo mencionei que quase esqueci que era pastor quando... E aí, tá vendo? A gente peca quando ira, né? Quando vi um menino grande batendo no meu filho pequeno. Ou seja, um ímpeto de proteção aquece o coração e move a uma ação de defesa daquele que está sendo injustiçado e que está sofrendo. Eu penso que é exatamente isso que aparece no coração de Deus. Porque Deus manifesta a ira contra o pecado. E o pecado não é uma coisa inocente. O pecado não é uma coisa que você faz e só afeta você. Ainda que fosse só isso, o pecado sempre tem um desdobramento social. O pecado sempre faz alguém sofrer. O pecado é uma injustiça gravíssima. Ela fere o coração de Deus, porque Deus é santo, mas também fere outras pessoas. Sempre há famílias que são destruídas porque alguém agiu irresponsavelmente. Então, futuros de crianças, por exemplo, são limitados porque pais foram covardes com essas crianças, não é? Abandonaram seus lares. E aqui a gente tem que falar com cuidado, mas o pecado ele é gravíssimo, porque afeta pessoas. Eu bebo socialmente, alguém pode dizer. Não, o pecado do alcoolismo, ele interfere diretamente no futuro de crianças, não é no relacionamento entre cônjuges, sabe? Então, a sociedade vai se esfacelando em função do pecado. Então, quando Deus se ira contra o pecado, não é porque ele está sendo afetado só ele mesmo. Ele sabe que isso maltrata demais seus filhos e ele age para impedir isso. Agora, voltando ao contexto de Josué, é interessante a gente pensar que Deus deu essa oportunidade porque ele é longânimo, porque ele é tardio em irar-se, né? Como eu mencionei ali, as narinas dele levam tempo para se aquecer. Você quis dizer que Deus é narigudo? Não, né? Não, isso não, a gente não quer faltar com respeito, né? Mas é o que a Bíblia literalmente diz. É que o hebraico é uma língua longas. bastante concreta em alguns casos. Você tem várias imagens que nas traduções elas vêm de uma forma mais eufemística, né? Então, em vez de dizer que Deus tem narinas longas, né, ele diz que ele é longânimo. E assim,
a gente poderia dar vários exemplos Na tradução, aqui. você quer dizer, A né? tradução, ela suaviza. Então, se a pessoa E que está ela- assistindo agora acha que tem o nariz um pouco avantajado, é bom, porque Porque ele é longânimo. lembra. Ele é Por longânimo. isso que eu sou paciente. Acho que eu tô no caminho aí também, mas... Aqui em Êxodo capítulo 23, versículo 30, tem algo interessante, porque diz, falando da expulsão dos cananeus, que Deus faria isso pouco a pouco. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Esse é um dado importante. Deus avançaria pouco a pouco. Isso quebra um pouco a imagem que as pessoas têm da conquista de Josué. A ideia de que Josué chegou, matou, exterminou todas as pessoas junto com o exército de Israel, quando na verdade não foi bem assim. O objetivo de Deus era expulsar esses povos. Houve guerra quando esses exércitos inimigos ou esses povos inimigos atacaram Israel. No trajeto, por exemplo, para Canaã, aconteceu isso com os amalequitas. Quando os gibeonitas foram atacados, Israel defendeu os gibeonitas, então atacou 5 reis, 7 reis numa guerra defensiva, e as populações que não foram sendo expulsas, as que resistiram em cidades, essas cidades então foram atacadas. E de todo o livro de Josué, apenas 3 cidades é mencionado ali que foram incendiadas, que é a cidade de Jericó, a cidade de Ai e a cidade de Hazor. Apenas essas 3 cidades foram incendiadas. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando vão falar de arqueologia, criticam a teoria da conquista, como é chamada, porque eles buscam um tipo de catastrofismo que, na verdade, o relato bíblico não diz que existiu. Quando a gente vai para o livro de Josué, a gente vê que ainda ficaram muitas cidades ainda por serem conquistadas. Então, essa expulsão foi sendo pouco a pouco, e Deus, longânimo como Ele é, Ele dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam e se unam ao povo dele. A gente viu isso no exemplo de Raabe, viu isso no exemplo dos gibeonitas, e a gente ainda vai ver em outros exemplos, como a gente vai estudar posteriormente, o próprio caso de Caleb. Vale ressaltar também, só puxando um pouquinho o que o pastor Jonatas mencionou, quando Abraão está intercedendo ali por Sodoma e Gomorra, e ele diz assim, Senhor, mas se tiver 10 justos, né? E Deus diz assim, se tiver 10 justos, não destruirei a cidade por amor aos 10. Então, quando chega no limite de Deus exercer juízo sobre determinada nação, é porque realmente não tinha possibilidade nenhum justo ali naquela cidade. Um outro ponto interessante sobre a questão da conquista, né, destruir ou desarraigar a nação, é que o propósito inicial de Deus não era a aniquilação, mas era a desocupação progressiva do território para que o povo de Deus pudesse assumir aquele território. E o foco ali estava na idolatria que estava acontecendo naquela região, a maldade, a gente já viu coisas absurdas como sacrifício de crianças que depois Israel acabou imitando. A prostituição cultural. Prostituição cultural, que é interessante. A Bíblia menciona, por exemplo, o caso do Kedesh e Kedeshá, que eram prostitutos ou prostitutas cultuais dentro daquele contexto de cultos de fertilidade, né? Em que o adorador, supostamente, ele ia e tinha práticas imorais com aquele prostituto ou prostituta para encenar o que acontecia na realidade ou na esfera dos deuses, para que os deuses se agradassem com aquele comportamento e enviassem a chuva que fertilizaria a terra e daria, então, as colheitas abundantes e assim por diante. Então, essa era uma prática voltada... a gente sabe que isso acontecia no culto a Baal, a gente sabe que isso acontecia no culto a Ishtar, que é uma deusa mesopotâmica, acontecia o que a Bíblia chama de poste ídolo, que é o culto a Azerá ou Ashera, né? Então, a gente sabe que essa era uma prática generalizada no contexto de Canaã. E nesse sentido, as guerras de Israel são resultados diretos do endurecimento do coração dos cananeus, né? E essa mesma dinâmica acontece no Êxodo também, né? Então, o faraó endurece o seu coração, Deus confirma essa decisão de faraó, também endurecendo o coração dele. E aqui a mesma coisa. Não precisava haver 10 pragas. Não precisava nenhuma praga ter acontecido, né? Mas por causa do endurecimento do faraó, as pragas vieram. A mesma coisa está acontecendo aqui também, né, em Canaã. A guerra não precisava ter acontecido, eles poderiam ter sido expulsos, desapropriados, né? E então acho que esse é um ponto importante também. Conversava com um ateu um dia desses, ele dizia assim, Deus é genocida.
Ele jogou esse ponto, especialmente buscando esse relato bíblico, né, da destruição dos cananeus, enfim, e outros contextos da Bíblia. Mas, nesse caso, a gente vai entendendo que Deus ele dá um período de graça até chegar no seu limite, porque o pecado estava muito prosperando muito naquela época, né? Então, o alvo de Deus não era destruir a etnia, mas a cultura de corrupção daquela nação. Claro. Nessa linha que o pastor Nilson, o pastor Jonatas comentaram, Josué capítulo 11, versículo 20 diz: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, a semelhança do que acontecia no caso de Faraó, na saída do Egito, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A gente precisa entender essa questão do endurecimento à luz do que acontecia no episódio do Faraó, do Êxodo, e a gente pode talvez comentar disso um pouco mais no próximo bloco. Sem dúvida. O fato é que a ira de Deus nunca é manifestada de forma instantânea. Ela sempre após um grande período de paciência de Deus, não é? Deus é longânimo realmente e ele manifesta a sua longanimidade por meio dos profetas. Lembrando que Abraão habitou nessa terra por muito tempo e a presença de Abraão, ele era uma pregação constante, não é? Mesmo Ló viveu em Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas depois como juízo antecipado de Deus, não é, contra elas. E Israel também, como nação, também foi um reino profético entre essas nações com o objetivo de converter esses povos. E não é diferente hoje no mundo, em que Deus usa a sua igreja para a manifestação da sua graça e misericórdia, né? Porque Deus não quer que as pessoas sejam destruídas. Deus quer que as pessoas sejam salvas e por isso Ele é longânimo e usa o seu povo para advertir. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, agradecendo a sua companhia, especialmente um agradecimento aos anjos da esperança, né, que ajudam a manter a Novo Tempo no ar. A Novo Tempo é um milagre mantido por Deus através de pessoas que entendem a importância dessa missão e enviam seus recursos para cá, para que esse sinal possa chegar a cada vez mais pessoas, a cada vez mais lares, anunciando a breve volta de Jesus. Se você deseja também ser um anjo da esperança, não perca tempo, entre em contato agora com a nossa equipe, pelo WhatsApp que está aparecendo em sua tela, e você vai ser atendido com muito carinho e você vai participar dessa rede de pessoas que anunciam a volta de Jesus. Bom, no bloco anterior nós estávamos conversando aqui sobre as guerras que Israel precisou empreender para desocupar a terra de Canaã, a fim de que Deus tivesse ali um núcleo de salvação para toda a humanidade. Mas esse é um tema delicado, né, pastor André? Guerra, até um termo hebraico aqui, queria que você nos ajudasse a entender melhor. A gente havia comentado no bloco anterior sobre Josué capítulo 11, versículo 20, que menciona o endurecimento do coração por parte desses cananeus. E o texto parece dar a entender que é Deus quem endurece o coração. Esse é um tema que a gente precisa entender à luz do Êxodo, em que a maior parte, aliás, mais ou menos metade das ocorrências no livro do Êxodo que fala do endurecimento do coração é o próprio faraó ou os egípcios que endurecem o coração, e outra parte do texto fala que Deus endureceu o coração. Fica muito claro no livro de Êxodo que havia a possibilidade do exercício do livre-arbítrio. Inclusive um misto de gente sai do Egito e acompanha o povo de Israel nesse movimento de peregrinação, né, no êxodo, na saída. Então, a gente deve entender dessa mesma forma aqui o endurecimento do coração como não uma imposição de Deus, não como Deus predestinando que essas pessoas permaneçam com o coração endurecido, mas que essa é uma resposta a exortação de Deus. Deus usa o seu povo, anuncia o juízo, eles não se arrependem, eles resistem e eles confrontam o povo de Israel. É nesse contexto. E aí, então, nesse caso, eles deveriam ser totalmente destruídos. E aqui vem o termo Heren, que a gente já comentou em semanas anteriores, mas esse é um conceito importante que ele perpassa todo o livro de Josué. A palavra Heren se refere
a algo que foi condenado à destruição, ou como aparece, por exemplo, em Levítico capítulo 27, versículos 28 e 29, a algo que foi consagrado a Deus, mas não pode ser resgatado. Ou seja, é algo que uma vez que que há um decreto ou um veredito divino, você não pode mais usar, pegar de volta e nem deixar que viva, nesse caso, porque Deus está exercendo o seu papel como juiz de toda a terra. Nesse caso, os cananeus que resistiram, que permaneceram com o seu coração endurecido, que não fugiram de Israel, que não aceitaram essa proposta de paz, lembrando da mecânica da guerra de Israel, que quando Deus anuncia juízo e destruição, é para que o povo se arrependa. A gente tem o caso de Jonas e outros casos que, por exemplo, Jonas chega e diz, em tantos dias Nínive será subvertida. E aí o povo se arrepende. Ele não fala que havia possibilidade, mas o próprio anúncio da destruição é em si uma mensagem, um chamado para o arrependimento. Dito isso, eu diria que nós podemos entender o conceito de destruição ou aniquilação, se nós podemos dizer assim, dos cananeus, deve ser levado em consideração 4 fatores para responder a isso. Nós precisamos levar em consideração que Deus é soberano. Deus é o juiz de toda a terra. E ele diz quem deve viver e quem deve morrer. E ele diz quando é o momento desse veredito. Segundo ponto, há um plano da salvação. Deus está conduzindo a história. Ele quer levar Israel para um lugar de influência. Então, aquele povo chegou no seu limite. Deus quer colocar um outro povo naquele lugar. Esse é um segundo elemento. Um terceiro elemento é que há profecias relacionadas à destruição dos cananeus. 400 anos antes, Deus já havia anunciado para Abraão. Então, isso foi anunciado que aconteceria. E um quarto aspecto é que existe uma solidariedade corporativa. Se os habitantes de Canaã se aferram ao seu pecado, se eles se agarram ao seu pecado, eles se tornam coletivamente culpados por isso. De modo que, aí sim, nós entendemos as declarações do livro de Josué para não deixar ninguém vivo. Ninguém. Porque há uma responsabilidade coletiva. E é importante a gente destacar que esse é o aspecto do Herem, ele é contextualmente muito específico. Ele está sob domínio divino e funciona dentro de um período muito específico na história. E sobre regras também bem estabelecidas e restritas, né? Então, a guerra do Herem, né, ela tinha a guerra de Israel tinha algumas regras, né? Em primeiro lugar, Israel não tinha um exército profissional, né? É que eles não eram soldados contratados. Em segundo lugar, não haviam soldados pagos, né, para a guerra, então não havia mercenários, né? Também a guerra, no contexto do Herem, só podia acontecer na defesa e na conquista da guerra prometida, da terra prometida, né? Então não era uma coisa... Israel não foi chamado por Deus para ser um império expansionista e conquistar os mais territórios. Aquela era a terra que Deus tinha colocado Israel com um objetivo específico, né, de se tornar uma influência para o mundo, né? Essa guerra só acontecia sob a orientação divina, né, em circunstâncias muito específicas, né? E finalmente, para que o Herem acontecesse, deveria haver uma preparação espiritual, né, onde houvesse jejum, abstinência sexual, né, e outros atos de autonegação, né? Então, somente durante sob essas circunstâncias que o Herem podia acontecer. Por isso que o censo de Davi, no final, né, do livro de Samuel, ele é pecaminoso, porque Davi levanta um censo com um objetivo militar, como a maioria dos censos eram feitos naquela época. Mas por quê? Deus não tinha ordenado nenhuma guerra. Davi já tinha as suas fronteiras estabelecidas, né? Então, aquela iniciativa de Davi era muito grave diante de Deus. Não era simplesmente contar as pessoas. O censo acontecia no propósito militar. Mas por que guerra, Davi? Você quer mais do que você já tem, né? Então, o censo de Davi ilustra esse aspecto que somente sob circunstâncias muito específicas o Herem poderia ser aplicado. E certamente essas circunstâncias específicas não existem hoje, né? Já que não estamos numa nação teocrática como Israel, então qualquer manifestação de guerra santa hoje
não tem nenhuma justificativa. Você não tem um sumo sacerdote que você pode consultar, que ele vai usar as pedras, o urim e o tumim, para saber qual é a vontade de Deus. Nem há um profeta como Moisés que falava face a face com Deus e dirigia o povo dizendo qual era a determinação divina, né? Qual era a orientação divina, no caso de Moisés ou de Josué. A ocupação de território hoje é o nosso coração. Exatamente. É aí que se dá a grande guerra, não é? Então nós temos que colocar toda a nossa força, a nossa atenção e a nossa devoção para que Deus ocupe o território daqui, porque isso nos preparará para viver no território já conquistado, na verdade, o território que já é nosso, porque foi conquistado por Cristo, né? Que é a Nova Jerusalém. Interessante que Josué 10:40 deixa claro que a guerra seguia uma ordem divina, não era apenas uma estratégia, uma habilidade humana, mas uma ordem de Deus, e as consequências da guerra também, naturalmente, eram as consequências que Deus havia determinado. E o objetivo, mais uma vez, não era o extermínio étnico, mas apenas do mal, né, do pecado. E aí entra a questão também do livre-arbítrio, né? Nós também, nesse contexto de guerra espiritual, podemos escolher, temos a opção de escolher. Existem alguns segmentos cristãos que dizem que você não tem o livre-arbítrio, né? Mas a Bíblia deixa muito claro, especialmente quando você vai em Deuteronômio 30, lá diz assim: eu te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Deus nos dá o livre-arbítrio nesse contexto da guerra entre o bem e o mal, para a gente entender qual o exército eu vou servir. Então, no final das contas, a resposta está em nossas mãos. Os cananeus tinham liberdade para tomar decisões, Rabi teve, gibeonitas, enfim, todo mundo teve liberdade, só que a maioria deles decidiu escolheu ficar longe, né? Nós iniciamos esse bloco, né? Na verdade, iniciamos o primeiro bloco, né? Falando das questões que a lição levanta para que a gente lide com a questão da guerra. E uma delas é para onde, né? Qual o objetivo final de Deus? Evidentemente que a guerra nunca foi o propósito de Deus, né? O objetivo de Deus é trazer uma era de paz, né? Que é inaugurada pelo Messias, né, que é chamado de príncipe da paz, né? E em Miqueias capítulo 4, verso 3, tem um texto que eu acho que valeria a pena a gente ler juntos aqui. O profeta diz: ele julgará entre muitos povos, o Senhor, né, e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então é para esse objetivo, é para este caminho que Deus quer nos conduzir, né? Para a paz, né? Onde não haverá mais guerra, não haverá mais sofrimento, né? Não haverá mais pecado. Mas para essa situação acontecer, o pecado precisa ser eliminado. Não há outro caminho, né? Se houvesse outro caminho, Deus certamente escolheria. E a gente precisa confiar, né, nele. Eu acho que o grande dilema de Deus como juiz soberano é como um Deus justo pode perdoar o ímpio sem comprometer a sua justiça. Esse é o grande dilema do tribunal divino, e Deus, na sua soberania, e eu acho que esse é um ponto, não é acho que um argumento escapista, mas a gente realmente precisa reconhecer que nós temos limitações e que Deus julga e olha para os povos e para as pessoas, né? Ou seja, o coletivo e o individual, de uma forma que nós não temos a capacidade de discernir. Então nós devemos confiar a Ele essa questão do juízo. O que a gente precisa ter claro, que o pastor Jonatas mencionou, para onde nós estamos indo, né? É que Deus permite, às vezes, que o mal exista temporariamente, como nós vemos na parábola do trigo e do joio, para que o bem prevaleça de uma vez por todas no final. O objetivo final de Deus, o seu objetivo último, é a paz. Mas, para isso, ele precisa deixar que o mal siga o seu curso e receba a sua punição no melhor momento dentro do plano divino, para que ele não se levante uma segunda vez. Deus não está lidando apenas com uma questão pontual. Ele não está lidando com o mal moral ou o mal ontológico apenas neste ponto da história. Ele está lidando, como nós vimos na semana anterior, na semana passada, com um grande conflito que tem dimensões para todo o universo. Então, nem sempre os tempos e as formas são da melhor ou da forma que nós julgamos ser
a melhor. Deus sabe todas as coisas e Ele sabe quando punir e quando exercer a misericórdia e quando exercer o juízo. Nesse contexto, poderia dizer que violência gera violência e a graça gera a paz. Aí a gente vai em Isaías 9,6, lá diz: um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e a soberania, o governo está sobre seus ombros. Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pegando essa realidade de Cristo como Príncipe da Paz, na verdade Cristo está em toda a Bíblia, né? Tudo é sobre Cristo. Aqui a gente está falando de guerra, mas a verdadeira paz só é encontrada nele. E quando a gente vai em Isaías 11, verso 6, por exemplo, o lobo viverá com o cordeiro. Aqui já é uma realidade messiânica futura, né? O leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Então está falando de uma realidade futura, onde o príncipe da paz reinará, não haverá mais morte, luto, pranto e dor. Então essa é a nossa expectativa e esperança messiânica, né? Amém. É muito bom a gente saber que por trás dessas guerras existe um Deus de amor que defende o seu povo, que luta em nosso lugar e que tem um objetivo final de pacificação completa. Não haverá pacificação nesse mundo, não nos iludamos, enquanto o problema do pecado não for definitivamente resolvido. E a guerra de Deus é violentamente contra o pecado. Portanto, se aliste no exército de Deus e permita que Ele guerreie essa guerra dentro de você, aniquilando completamente toda a raiz de pecado que possa haver aí. Esse é o objetivo da santificação. Trazer a natureza de Cristo para dentro de nós, a imagem de Cristo refletida em nosso rosto. E essa guerra será vencida por Cristo em sua vida se você crer. Essa promessa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Deus te abençoe, espero você na próxima semana. Um forte abraço e até lá.